Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo sabedência da existência de uma freguesia no caminho, o Zé Vicente foi sozinho na frente para deixar a população avisada de que a gente teria de passar com a boiada. Por conta dessa providência tomada, a travessia foi sossegada e a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV terminou a empreitada nas horas morredeiras do dia. E estando agora já arranchada, convida a companheirada para entrar na Porfia Violeira, que começa com a anunciação da nossa prosa abrideira do dia. Os companheiros e companheiras fazendeiros, até os que não são tão erados na arte de ganhar a vida na lida de gado, já tinham sabedência, por conta da experiência de anos recentemente passados, que o 23 seria de dificuldades para a nossa atividade. Mas nem o mais pessimista dos pecuaristas brasileiros achava que o vento ruim e a febre derrubadeira fariam tanto estrago assim na nossa praça boiadeira. Uma parte da explicação para esta grande consumição, conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, é a inapetência do consumidor aqui no nosso terreiro. Segundo os analistas do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, a demanda interna, que já não era grande coisa, piorou muito a partir do começo do 22, com o desemprego e a inflação que continuaram subindo mesmo depois do fim da pandemia. Ao mesmo tempo, por conta do andamento natural do ciclo da pecuária e também por causa do crescimento da produção do rebanho nacional, a oferta de carne no mercado caseiro teve um substancioso aumento, como ficou perfeitamente demonstrado na mais recente pesquisa trimestral do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para completar essa desconjuminação geral, de janeiro a julho deste ano corrente, o volume exportado pelos frigoríficos brasileiros teve um esmagrecimento de 4,7%, comparando com o período correspondente do 22, enquanto o preço da mercadoria despencou 19,9%. Pois então, para dar a verdadeira dimensão da gravidade da situação atual, o pessoal do CPEA divulgou na semana passada mais alguns números que estão deixando a amiga fazendeira ainda mais preocupada, Um dos exemplos é o valor médio da carcaça, que estava em R$ 16,50 o quilo aqui no Atacado Paulista, o que representa uma queda de 7,9% em relação a janeiro e de 11% pareando com agosto do ano passado, sendo esta a menor média desde setembro de 2019. Já a arroba do boi de São Paulo, segundo o CPEA, tinha fechado a quinta-feira passada, dia 24, a R$ 199,75 à vista, caindo abaixo dos R$ 200 pela primeira vez nos últimos 3 anos e 3 meses. E no acompanhamento da Scott Consultoria, o preço do boi brasileiro em moeda internacional é hoje o menor entre os principais produtores de carne do mundo, estando em $41,24 por arroba, enquanto o do Paraguai está em $49,5 e o dos Estados Unidos, o mais caro de todos, é $97,80 por arroba. Já está fazendo 2 anos que o Rio Grande do Sul conseguiu o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação e de lá para cá o estado está abrindo novas porteiras e ampliando fronteiras no comércio mundial. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso, direto da cidade de Esteio, onde está sendo realizada a Expo Inter 2023. O Rio Grande do Sul completou 2 anos com o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação. Estou ao lado da Rosane Colares, que é diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal. Rosane, obrigada pela participação. O que mudou nesses 2 anos? Esses 2 anos de reconhecimento, como área livre de febre aftosa sem vacinação, foram muito especiais. Nós buscamos muito esse reconhecimento, foi um trabalho árduo da Secretaria de Agricultura e de outros órgãos de saúde, junto com a iniciativa privada, e agora nós estamos concretizando o início das negociações com vários países, nos quais nós sempre tivemos vontade de negociar, ou até mesmo já com algumas negociações iniciadas, mas bem mais restritas em ampliação de produtos a serem exportados. Isso abre muito o mercado, Sim, abre um mercado impressionante, sabendo que nós não acessávamos 70% dos mercados possíveis, em função da vacinação contra a febre aftosa. E agora, então, nós estamos já com tratativas bastante avançadas com importantes mercados consumidores.
O Rio Grande do Sul também tem servido de exemplo para outros estados. O Rio Grande do Sul, os estados do Sul, né, de uma maneira geral, trabalharam muito bem essa questão do reconhecimento, mas nós somos uma grande referência, principalmente nas ferramentas que nós estamos utilizando para a sustentação desse certificado internacional, né? Então nós mudamos muito a nossa maneira de trabalhar, a defesa sanitária se modernizou muito, nós temos ferramentas de geoanálise aqui no estado e o estado é pioneiro no Brasil na utilização dessas ferramentas para facilitar a análise, né, e dar as garantias de manutenção dessa certificação. Que tipo de ferramenta? Nós temos um convênio com a Universidade da Carolina do Norte, onde nós temos vários dados nossos que são analisados lá, principalmente no tocante à movimentação animal, né? E também já em caso da ocorrência de um evento sanitário, tu trabalhar muito mais rápido nas áreas, né, de contenção e restrição dos focos, né? O Terra Viva DBO na TV faz um intervalo ligeiro e volta já. Aguarde. Até outro dia, parecia que o setor exportador de carne bovina seria uma eterna e inesgotável fonte de boas notícias para a cadeia produtiva da pecuária brasileira. E a China, que é o nosso maior freguês lá no estrangeiro, nunca deixaria de ser uma verdadeira mina de dinheiro, né? Acontece que, assim, meio de repente, sem a gente esperar, a situação começou a mudar com um fortíssimo despencamento no preço do nosso produto lá fora e agora, mais recentemente, também com uma redução do volume embarcado. Pois então, tendo perfeito conhecimento da importância deste mercado para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado e da precisão de informação a respeito do rumo que o carretão vai tomar nesse eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, diretor da consultoria HN Agro, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Obrigado pela sua prontidão e boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico internetico. Olá, Sidney. É um prazer. Um prazer. O prazer é nosso. Oi, Iberville, considerando aí os 7 meses já vencidos nesse 2023, né, que está em andamento, comparando com o ano passado, o que foi que aconteceu com o volume de carne exportado pelo Brasil, hein? Sidney, a gente teve uma queda de 5%, 4,9% para ser mais exato, no volume, considerando a carne in natura exportada, que é a principal, né? De longe, a principal categoria que a gente exporta. Tem a ponderação de que o ano passado foi o ano que a gente mais exportou carne. Então, essa queda de 5% é frente ao recorde, o que ameniza um pouco o efeito de ser um volume menor, né? Um volume menor, mas o segundo melhor da história para o período ainda. Quer dizer que não dá para ser tão pessimista assim, né? Agora, Iberville, mudando um pouco o foco da pergunta, né? De que tamanho foi o tombo no preço da nossa carne, no faturamento dos exportadores brasileiros nesse período aí que a gente está falando? Exatamente, Sidney. Aí está o grande ponto dessa equação esse ano, na nossa visão. Quando a gente fala de preço médio, houve um recuo de 20%, considerando os primeiros 7 meses de 23 versus 22 em dólares. Em reais, houve um recuo aí de 21,3%. Isso resultou numa queda de receita de 24% em dólares e de 25% em reais. É uma bela paulada, né? Agora, Iberville, qual que é a explicação para essa fortíssima desvalorização da nossa carne no mercado internacional? Sidney, o cenário internacional ele deu uma acalmada. Quando a gente teve aquela lacuna de oferta de proteínas causada pela peste suína africana a partir de 2018, o país começou a comprar muito, de maneira súbita e de diversos clientes. Então, isso gerou um acréscimo ali da demanda e eles compravam no preço que tivesse. Isso bateu também com a nossa fase de menor oferta, de preços em alta. A Austrália vinha com preços em alta também nos últimos anos. E isso tudo resultou naqueles valores fortes ali que a gente teve até os recordes observados um pouco depois da metade de 2022, ali em torno de 6 mil dólares, até acima disso em alguns casos. Agora, o Brasil deve ficar com medo do que pode acontecer, ou de que já está acontecendo com a economia da China, Iberville? É um ponto de atenção, Sidney, sem dúvida, é um ponto que a gente tem que acompanhar, mas eu diria que pelas características
do consumo lá, ele tem entrado um pouco mais na rotina da população chinesa. A gente tem uma população chinesa gigantesca e com uma população indo para a cidade, essa urbanização, esse aumento de renda médio da China, apesar dessa cautela com relação à economia ali de um ano para o outro, essa tendência, esse viés de aumento de renda média do país nos últimos anos tem aumentado bastante esse consumo. E com a lacuna de oferta de carne suína, que é a principal proteína de animais terrestres consumida no país, eles comem bastante produtos ali da aquicultura, né, ou da pesca também, mas quando a gente fala da lacuna que houve de produção de carne suína com elevação de preços, isso abriu um espaço para outras proteínas, aumentou o consumo de carne de frango e de carne bovina. Só que agora a carne suína lá já voltou para o eixo e eles têm mantido o ritmo das importações em volume, só que agora pagando menos, negociando mais, como eles fazem com todos os mercados. Oi, Iberville, pelo jeito que o vento está batendo no mercado, dá para acreditar aí num aumento das exportações de carne bovina para a China daqui para o final do ano? A nossa expectativa Sidney, pela própria sazonalidade, eles têm um ano novo lunar, né, que acontece ali próximo do nosso início de ano, isso varia de ano para ano, mas acontece entre final de janeiro e fevereiro, normalmente. E essa compra de carne bovina acontece ao longo do segundo semestre, para que dê tempo dessa carne chegar lá e ser distribuída para esse momento de maior consumo. Então, a tendência é que no curto prazo, aí, nos próximos meses, a gente tenha bons volumes. E a respeito do preço pago pelo importador chinês, hein, Iberville, o que é que a gente pode esperar aí no curto e no médio prazo? Em relação aos preços, a nossa expectativa não é de uma melhoria, até porque quando a gente pega o tanto que o boi gordo caiu no Brasil, ele ainda mantém uma relação boi versus carne exportada, mesmo com essa carne exportada mais barata, não nos piores patamares do último ano, até bem acima dos patamares mínimos que foram observados ao longo do último ano. O que eu quero dizer com isso? O frigorífico ele tem espaço para mandar essa carne, se a gente considerar preços médios, claro que tem as peculiaridades dos cortes, mas se a gente considerar preços médios, ele está com espaço para mandar essa carne, mesmo com esses preços menores que têm sido observados. Claro, quando a gente fala desses preços menores, o frigorífico já está sempre fazendo avaliação se compensa mandar essa carne para o mercado doméstico ou para exportação. Mas, frente à margem aí observada em alguns meses do último ano, a gente está falando de margens melhores, inclusive. Oi, Iberville, agora os Estados Unidos, né, que vem a ser atualmente aí o nosso segundo maior freguês nesse mercado internacional, né, também andaram diminuindo as suas compras do produto brasileiro. Por que será, hein, Iberville? Sidney, eles têm comprado, eu até fui dar uma conferida, na hora que a gente alinhou o assunto aqui, eu fui ver como é que estavam as compras da Austrália. E eles aumentaram em 60% o volume de carne importada da Austrália esse ano. Então, os Estados Unidos, o que tem acontecido lá? Eles estão numa fase inversa do ciclo pecuário da nossa. Enquanto a gente está com mais oferta e menos preço, eles estão com menos oferta e os preços em alta. E eles têm esse comércio histórico aí de compra da Austrália. A Austrália veio de preços em alta nos últimos anos, mas agora o mercado deu uma acomodada. Então, eles aumentaram de maneira importante as compras do país. Mas os Estados Unidos não estão com excesso de oferta e os preços internos do boi lá estão em alta. Oi, Iberville, para a gente arrematar a prosa, então, né? Fazendo a recordação de que o Brasil exporta carne para mais de 170 países no mundo inteiro, como é que está atualmente a demanda por parte do restante aí da nossa freguesia no mercado internacional? Sidney, Estados Unidos e China com essas quedas que a gente comentou, quando a gente pega outros importantes compradores, e aí considerando faturamento nos primeiros 7 meses versus o mesmo período do ano passado, Chile aumentou em 30%, até passou os Estados Unidos quando a gente considera carne in natura em faturamento, Rússia aumentou em 85%, mas é um volume que foi muito importante no passado e está menor. Arábia Saudita 3% e Emirados Árabes 8%. Eu diria que são talvez alguns destaques aqui que a gente possa citar. Então, fora os Estados Unidos e China, esses principais clientes têm tido bons volumes. A Israel cedeu um pouco também, se a gente pega em faturamento.
Bom, essa semana a gente deve ter aí o anúncio do balanço das exportações agora de agosto, né? E aí eu conto com você para me ajudar a entender aí o que aconteceu. A gente se fala então aí mais para o final de semana, tá bom, Iberville? Obrigado, viu? Grande abraço para você e até lá então. Obrigado, Sidney. Estamos à disposição por aqui. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Aquela pedra chanfrada encarapitada na crista da Serra da Conquista é a indicação de que a primeira metade da jornada já foi vencida. E antes de começar a descida, a gente vai fazer agora uma parada ligeira para descansar a boiada. E na hora em que esta marcha estradeira for recomeçada, o nosso tempo vai ser ocupado com o destrinchamento e a discussão a respeito do andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Faltando quase nada para a virada do calendário e para o pagamento do salário ao trabalhador empregado, era para o mercado pecuário estar muito mais animado. Mas o que está acontecendo é o contrário, e a nossa praça boiadeira continua desembestada na descida da ribanceira. Para a gente voltar não vai demorar mais do que 3 minutos e um caquinho. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado é que o calendário andando ligeiro e o agosto já chegado no seu trecho derradeiro, era para o nosso mercado pecuário estar muito mais movimentado, com o distribuidor atacadista e o comerciante varejista campeando mercadoria para refazer o estoque na Câmara Fria e esperar a volta da freguesia depois do pagamento do salário do mês ao trabalhador empregado, né? Mas nada disso está acontecendo, porque o consumidor brasileiro sumiu, o balcão do açougue está cada vez mais vazio e a nossa praça boiadeira está desembestada na descida da ribanceira. Conforme é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro, o motivo dessa consumição geral é a combinação da inapetência da população aqui no nosso próprio terreiro com o esmagrecimento da demanda pela nossa carne lá no estrangeiro e ainda o aumento na oferta de gado terminado, principalmente por conta do descarte de vacas parideiras. O resultado dessa mistura venenosa é uma desastrosa febre derrubadeira, com o afundamento da cotação em plena entre-safra, justamente quando o carretão deveria estar embicado na subida do estradão. De qualquer maneira, fazendo a ressalva de que a nossa função aqui também é de não deixar ninguém criar ilusão a respeito do que é que vai acontecer no eito, é verdade verdadeira mesmo que com a queda no preço da carne e o esperado desaperto financeiro do trabalhador brasileiro, até dá para acreditar em uma melhora da situação na parte derradeira do ano. Mas não vai ser assim nenhuma revolução do mercado. E ainda vai depender do que vai acontecer com a oferta do confinamento, que aliás deve ter um ligeiro encurtamento na segunda rodada da atual temporada. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E repare o companheiro boiadeiro que, mais uma vez, em todas estas praças consideradas, a arroba caiu. A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde o boi foi derrubado para o espantoso e assustador valor de R$ 200 redondos, falando em preço bruto, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Triângulo Mineiro, o tombo foi geral, com o macho escorregando para R$ 185 e a fêmea para R$ 180. No norte das Minas Gerais, a vaca já não vale mais do que R$ 175. No sul do Goiás, o boi escorregou para R$ 190. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea desandou para R$ 185. No sudeste de Mato Grosso, o fazendeiro que está precisando de dinheiro está entregando vaca a R$ 183. No oeste do Maranhão, o macho piorou para R$ 185. Em Paragominas, no Pará, a fêmea está saindo a R$ 190. No sul do Tocantins, a vaca foi cortada para merreca de R$ 175. No mesmo trieiro foi o Rio de Janeiro, onde a fêmea escorregou para R$ 185. No noroeste do Paraná, o boi desceu para R$ 205 e a vaca para R$ 185. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho foi rebaixado para R$ 7,80 o quilo vivo, o que dá R$ 234 por arroba, enquanto a fêmea recuou para R$ 7,20 o quilo ou R$ 216 por arroba. Um
Um céu cismento cobria os ermos cinzentos do sertão. Era mês de agosto e no meu coração, em desgosto, doía a lembrança da última vez que a chuva tinha molhado este chão judiado. Pelejei no eito ressecado, mas não deixei minguar no peito a esperança. E penei assim até novembro, quando, enfim, eu bem me lembro, veio a mudança, anunciada na forma de uma trovoada que ecoou na chapada e avisou que a vida já podia ser recomeçada. Mesmo tendo a perfeita sabedência de que a verdadeira cultura sertaneja brasileira nunca vai morrer nem esmorecer, justamente por ser a essência do nosso povo, a gente aqui acha importante lutar pela sua valorização, terminando sempre a nossa função com a recitação dessas trovinhas que contam um pouco da lida e da vida do boiadeiro, da alegria e da poesia do povo do sertão brasileiro. Pois então, achando que talvez algum companheiro ou companheira possa gostar e querer ter em casa ou na bagagem de viagem, foi tomada a providência de juntar tudo e publicar nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes aí que estão sendo mostrados na fotografia. O amigo e amiga que ainda não leram e estão querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim, no meu telefone celular, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@ual.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com as tralhas e cangalhas já ajeitadas no lombo dos cargueiros, a comitiva está pronta para ganhar de novo o chão da estrada, de modo então que a gente faz aqui a despedida dos companheiros, deixando um abraço apertado e a promessa firme de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBA na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. A gente se vê conforme o combinado e até a vista então.